Olá, meus queridos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, a nossa mãe querida e o nosso modelo de virtude. Demorou, mas enfim, eu vou conseguir gravar para vocês as informações para que vocês conheçam um pouco mais sobre Santa Edelgarda de Bingen, né? Quem é Santa Edelgarda, a medicina dela, no que ela vai nos ajudar neste processo que nós vamos fazer juntos agora, né? Já gravei várias aulas sobre Santa Edelgarda. A gente já fez vários momentos, quando a gente tinha lá o spa espiritual também, os atendimentos, né? Só que nunca ficou gravado, foi sempre assim nos momentos ao vivo. E agora, então, eu resolvi gravar porque a gente viu a necessidade aqui do nosso grupo de estar conhecendo um pouco mais diante de tantas pessoas que não conhecem. Então, pelo menos ele já fica essa informação para quando a gente for querer dar continuidade ou quando outras pessoas quiserem conhecer também e fazer o mesmo processo que nós estamos fazendo, né? Então, quem que foi Santa Edelgarda de Bingen? Apesar dela ser uma doutora da Santa Igreja, né? Nós temos 4 mulheres que são doutoras, entre elas Santa Edelgarda. Poucas pessoas a conhecem, né? Ela é, pelo menos aqui para nós, né? Na Europa ela é muito conhecida, inclusive existem universidades que aplicam, que estudam a medicina de Santa Edelgarda, né? Mas nós não a conhecemos. E ela é uma grande mulher, assim como nós podemos dizer, né? Porque além de santa e doutora da Igreja Católica, ela foi uma mística, uma teóloga, uma abadesa, uma musicista, uma dramaturga, uma terapeuta, uma médica naturopata, uma cientista e foi também a pioneira da fitoterapia. Tantas coisas em uma mulher só, né? E ainda ali na Idade Média, a idade que esse século atual tenta tanto nos convencer que foi uma idade de trevas, onde as mulheres eram rebaixadas e tal, né? E assim, Santa Edelgarda, ela nasceu em 1198 e ela morreu em 1100. Ela nasceu em 1098 e morreu em 1179. Ou seja, né, ela viveu aí muito mais anos do que a média das pessoas naquele tempo, né? Nós temos aí o nosso pai Francisco, que foi aí mais ou menos próximo, um pouquinho depois, e morreu com 40 e poucos anos. A média das pessoas estarem morrendo era mais ou menos nessa idade. No entanto, Santa Edelgarda, ela viveu muito. E, na verdade, quem foi ela, né? Ali, nascida em 1098 e morreu, né? Nasceu para o céu em 1179. Ela foi uma criança que ela tinha visões místicas desde cedo, né? Então, desde os 5 anos, ela já manifestava visões de coisas que eram além do nosso mundo material. E seus pais ali muito piedosos, tudo, né? Pessoas ali de um certo conhecimento, e como era o costume da época, a colocou para receber as suas formações, suas instruções, os seus estudos em um mosteiro, né? E dentro desse mosteiro ela foi instruída, ela foi orientada, foi falada também sobre as suas manifestações anos depois, né, quando ela foi compreender que não era todo mundo que enxergava as coisas como ela. E ela, não vou me alongar muito, né, se a gente for fazer falar sobre Santa Edelgarda, a gente vai passar aqui um final de semana inteiro em retiro. E aqui hoje a gente vai poder dar apenas uma pincelada. Quem sabe, né? Se for da vontade de Deus, a gente retomando o spa espiritual, a gente pode promover um encontro, um retiro. Mas nesse resumo, só para que vocês entendam. Essa abadesa que cuidava dela, que era a Juta, que foi como uma segunda mãe ali para ela, a ajudou muito no seu desenvolvimento espiritual, no seu crescimento. E depois da morte dela, a própria Santa Edelgarda se tornou a abadesa do local. Ela fundou outros mosteiros, tudo, e ela tinha muito conhecimento. Quando ela tinha 40 anos, ela recebeu a visita do Espírito Santo, que infundiu sobre ela uma ciência, um conhecimento das coisas profundas, onde ela escreveu o livro teológico dela, que é o Cívias
e outros escritos que ela tem também, né, que é o Física, onde o próprio Espírito Santo foi catalogando para ela e dizendo a funcionalidade de cada coisa criada, né. Tem até uma frase que eu acho lindo que ela coloca, que ela diz assim, ó: Deus criou o mundo com seus elementos para a glória de seu divino nome. Ele a fortaleceu com o vento, ligou-a às estrelas, iluminou-as através delas e a preencheu com todos os tipos de criaturas. Deus então cercou e encheu o homem com todas as coisas do mundo. Deu-lhe uma grande força para que toda a criação, com todas as coisas, fosse seu suporte. Toda a natureza deve servir ao homem para que ele possa viver dela, porque ele não pode viver ou sobreviver sem a natureza. Então, a base principal ali dos ensinamentos de Santa Edelgarda foi que o próprio Espírito Santo e Deus mostrou que ele criou todas as coisas para o homem, que ele criou todas as coisas para que ajudasse o homem a dar honra e glória, né, ao próprio Deus. E assim, as visões de Santa Edelgarda, elas referem-se aos eventos principais da história da salvação e utiliza também uma linguagem que é poética e simbólica própria da época, né? Quando a gente para pensar ali na época medieval, das trovas. Então, algumas coisas a gente precisa aprender a ler em Santa Edelgarda e a gente precisa aprender a interpretar conforme os costumes da época, né, e assim por diante. Então, nós vamos ver assim luminuras, nós vamos ver elementos próprios, né, daquele período ali trovador e assim por diante. Mas assim, resumindo, né, para que a gente consiga ser um pouco mais objetivo nessa nossa aula. Então, o que em suma, né, ensina Santa Edelgarda na sua medicina? Porque se a gente for se aprofundar nela, são muitas coisas, são muitos ensinamentos. O livro Cívias é um livro de teologia muito completo, foi pelo Cívias que ela se tornou doutora da igreja, né, onde fala de uma teologia muito, muito linda, por assim dizer. Mas para a gente resumir aqui o que nós precisamos entender, o que nós precisamos saber e até chegar na parte que eu quero que vocês empreguem, né, para vocês, para trazer essa mudança de vida. Que Santa Edelgarda ela fala sobre o homem ordenado, porque ela mostra que Deus ele criou o mundo todo ordenado, né? O mundo ele foi feito numa sequência, numa ordem que o próprio Espírito Santo estabeleceu. Então o ser humano ele também precisa ser esse ser humano ordenado, ter ordem nas suas virtudes, ter ordem nos seus sentidos, ter ordem na sua vida, né? Então a medicina dela é toda voltada para isso. Então ela deixa alguns elementos para nós importantes, como por exemplo, a cura pela criação deixada por Deus. Em cada elemento da criação, Deus ele nos deixou uma cura para todos os males do ser humano, né? E ela fala muito também sobre a oração meditativa. Lógico, ela era uma monja, uma abadesa beneditina, né? Ela explica sobre os jejuns terapêuticos e ela principalmente explica do homem como sendo uma soma. Portanto, ele deve ser tratado como uma soma, ou seja, ele não é apenas matéria. Se ele está com uma dor de barriga, se ele está com uma dor de cabeça, ele não vai tratar somente a dor de barriga e a dor de cabeça no corpo, mas precisa entender os elementos da mente e os elementos espirituais, né? Então, ela no livro dela, do Cívias, que são 35 visões, são as virtudes que apareciam para ela, os vícios que apareciam para ela e se manifestavam dizendo quem eles eram, né? E então ela sempre entende que uma desordem em cima do homem, qualquer tipo de enfermidade, é a falta de alguma virtude. É uma virtude que precisa ser aplicada na minha vida, que precisa ser ordenada para que combata um vício, porque o vício traz essa enfermidade. Então, esse olhar integrativo de Santa Edelgarda, né? Esse olhar de que ela olha o homem como corpo e alma e espírito, e como corpo e alma e espírito tem que ser tratado, diferente do que nós vamos hoje nessa medicina flexiliana, né? Essa medicina voltada para a indústria farmacêutica, onde dividem o homem em
pedaços, né? Então a gente tem um monte de especialista, cada um nosso especialista, e aí você tá com um problema de pele, por exemplo, e vai lá pro dermatologista, o dermatologista ele só se limita ao que tá ali no campo da pele, mas muitas vezes ele falta nele um entendimento de que o problema pode estar no fígado, né? Porque a pele, como um órgão que também é excretor, né? Que também elimina as impurezas do nosso corpo, pode estar tendo reações relacionadas ao nosso fígado, né? Então hoje a gente vive, e aí você vai lá e sai do consultório com um monte de creme, com um monte de remédio, com um monte de coisa, e cada um na sua especialidade vai dizer uma coisa, né? Então Santa Edelgarda, ela não acredita nisso, ela acredita na integralidade, né? E também ela traz uma outra coisa que é muito importante para que haja essa saúde e essa ordem no homem, que é respeitar a ordem do universo, né? Então, respeitar as estações do ano, a unidade com o cosmo, né? Com o ciclo circadiano. E por causa dessa linguagem medieval dela, e quando ela fala, por exemplo, unidade com o cosmo, a gente vê que as pessoas aqui da América que mais conhecem Santa Edelgarda, ou são as pessoas ligadas à música, porque ela foi uma grande musicista e escreveu ali grandes obras, né, musicais, até se denotam a ela algumas peças parecidas com a ópera e assim por diante, ou ela é conhecida no meio esotérico, porque o esoterismo, né, pegou muito os ensinamentos de Santa Edelgarda e tomou para si e trouxe uma dimensão gnóstica, o que não corresponde àquilo que é a verdade, né? Então, hoje eu vejo, depois que o Papa Bento XVI colocou ela como doutora da igreja, uma oportunidade de nós resgatarmos aquilo que vem da nossa tradição, aquilo que vem da nossa igreja, aquilo que é nosso, e voltar a sacralizar isso, né? Porque o demônio invejoso, ele sempre quer pegar as coisas que são de Deus. Então, essa linguagem dela de cosmo é uma linguagem própria da época para entender o universo, que a gente sabe que realmente tem interferência sobre nós, né? A gente vê que as estações do ano, toda a parte de agronomia, por exemplo, né, das plantações, totalmente baseada nisso. O próprio ser humano, a mulher ela é cíclica, né? Nós precisamos entender isso. Então isso faz parte da natureza e isso interage com os cosmos, né? Com a posição do Sol, a posição da Lua, os movimentos de rotação, os movimentos de translação. Isso é o cosmos e isso é ciência e isso interfere, desde sempre interferiu na humanidade, só que como foi apoderado dos kardecistas também e dos gnósticos, né? Da nova era, uma linguagem assim, trazendo por um campo mais de ocultismo, e aí a gente ficou com um pouco de receio, mas apenas essa explicação para que a gente entenda, né? Que nós, seres humanos, nós temos tudo isso, né? E ela diz assim, né, sobre o Deus e a natureza, ela diz a seguinte coisa: há uma força que vem da eternidade e ela é verde. A obra do Pai, através do verbo do Filho, é a força luminosa e verde do Espírito Santo. É o que Santa Edelgarda chama de veriditas, né? Veriditas é o que? A força vital. A física quântica, biofísica, todos os novos estudos, né, que a gente tem hoje assim sobre a medicina integrativa, sobre a cura do homem, né, e principalmente com o desenvolvimento da tecnologia, como as tecnologias 5G, radiação, Wi-Fi, todas essas coisas, vem nos mostrar que existe em nós uma força vital, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer isso quando a gente vai fazer os workshops, as coisas assim de Santa Edelgarda, né? Qual que é a diferença de uma pessoa viva para uma pessoa morta? A diferença de uma pessoa viva para uma pessoa morta é a energia, né? Porque, por exemplo, se o coração dela para, mas o cérebro continua, e o que é o cérebro? O cérebro é energia, né? Os nossos neurônios mandando informações a todo tempo através das nossas mitocôndrias para todo o nosso organismo, e o sangue que vai circulando e vai levando ferro, vai levando as hemoglobinas e todas as coisas em nós, são os transportes de energia, né? Então, se o coração para, eu coloco uma máquina, eu substituo, né? E eu consigo ali, de alguma forma, sobreviver. Mas quando o cérebro para, acabou,
né? Então, a diferença de uma pessoa viva para uma pessoa morta é exatamente a energia. Então, todos nós temos uma energia vital, né? Que nos dá muitas vezes ânimo. Então, às vezes a gente está com carência de minerais, com carência, né, de nutrientes no nosso organismo, essa nossa energia fica em baixa. Santa Edelgarda dava esse nome, né, de Veriditas, e ela dizia que era a força luminosa e verde do Espírito Santo atuando sobre nós. Eu acho lindo pensar assim, né? Então ela entendia isso, e entendendo o homem como esse ser integrado, né, que precisa desse sopro de Deus, esse ruar de Deus, para que ele possa desenvolver todas as coisas, né, e ter a ordem e da plenitude de quem ele foi chamado a ser. E nessa questão também de Deus e a natureza, ela dizia que crescer nas virtudes era importante para desenvolver a ordem perdida no pecado original, a ordenação dos sentidos humanos, né? Quantos anos nós da Sal e Luz a gente vem trabalhando nessa questão da ordenação dos sentidos humanos, né? Que é totalmente essencial, já que é uma porta de entrada para o meu mundo interior, né? Todos os meus sentidos humanos, eles são a interface que liga ali na minha mente e posteriormente no meu espírito. E essa natureza como fonte de cura, ela diz que está em tudo, né? Nas plantas, nos animais, nas pedras, nos metais, porque tudo de uma certa forma produz e gera uma virtude, uma força, né? Ela dizia, quando ela catalogava o física, Deus ia mostrando para ela a virtude de cada coisa, ou seja, a força e o poder de cada coisa e para que servia, né? E como a gente estuda, por exemplo, na metafísica, ou a gente pode estudar na antropologia como ciência, a gente entende que tudo existe para um fim, né? Que nada existe por acaso, que mesmo uma pedra existe para um fim, né? Que um mouse que eu tenho aqui perto de mim, ele existe para um fim, que o papel existe para um fim. Todas as coisas existem para um fim. E se tudo tem um fim, então tudo também tem uma virtude, tudo também tem uma ação que é para ajudar o homem, né? E aí a gente vê esse amor de Deus por nós, né? Santa Edelgarda, ela trazia para a gente também 4 princípios para uma vida saudável, né? E ela dizia que 70% do nosso estado de saúde é determinado por aquilo que comemos e 30% está relacionado com o meio que nos envolve e com as nossas emoções. Então, desses 4 princípios que eu vou falar para vocês ter uma vida saudável e preventiva, estabilidade emocional nos humores e as virtudes, o cuidado com o corpo como templo sagrado e também escutar o nosso biorritmo, né? Então, os 4 princípios da vida saudável são esses, entendendo que 70% do nosso estado de saúde é determinado por aquilo que comemos. Então, hoje a gente vê tantas enfermidades, a gente pode pensar assim, eu estou tendo um problema emocional, estou com uma síndrome do pânico, pode estar relacionado com o que eu como? 70% de chance e 30% envolve as nossas emoções. Olha que profundo isso, né? Eu fico imaginando o dia que conseguirem utilizar todo o conhecimento ali da psicologia com o conhecimento da medicina, mas não essa medicina de hoje, né, fragmentada, a medicina mesmo, aquela que veio de Hipócrates, aquela que traz ainda nos elementos da medicina ayurvédica da Índia, da medicina chinesa lá do Oriente, né? E a nossa medicina ocidental, porque não se fala sobre isso, porque a medicina ocidental é o quê? É a medicina dos monges, é a medicina de Santa Edelgarda, mas é como se ela não existisse. Então, a medicina contemporânea, essa medicina voltada apenas para os remédios e fragmentada em especialidades, virou-se a medicina ocidental. Mas nós temos tradicionalmente uma medicina que ela é antiga, que ela vem ali do conhecimento de muitos estudos, de muitos anos, que traz o homem como integrativo, que traz os elementos da natureza, que traz a cura com aquilo que Deus nos deu e com o equilíbrio e a ordem do ser humano, que é representado
na medicina de Santa Edelgarda, que é a medicina dos monges, como é representada na medicina ayurvédica, lá do pessoal dos hindus, né, da Índia, e para o pessoal ali do Oriente também, através da medicina tradicional chinesa, né. E, então, sobre a alimentação, né? Na alimentação ela diz assim: além da luz, do ar, da água e da terra, a melhor terapia do mundo é uma cozinha preparada com cuidado, inteligência e amor. Olha que lindo isso, né? Principalmente para as mulheres ali. Além da luz, do ar, da água e da terra, a melhor terapia do mundo é uma cozinha preparada com cuidado, inteligência e amor. Eu vejo a Laís, né, quando ela tá de férias ou ela tá em casa, ela sempre fala: estou exercendo a minha terapia, e aí ela prepara os pratos, né? Mas para que nós possamos fazer essa alimentação equilibrada, ela também dá algumas dicas. E é por isso que às vezes é nessa parte, principalmente, que eu venho dizer que muitas vezes as pessoas colocam Santa Edelgarda como uma modinha, né? Então a gente vai ver, tem um monte, Santa Edelgarda depois da Covid ali, ela pipocou, um monte de gente conhece ela, um monte de gente está aplicando, estão dando curso. Aí muitas pessoas vieram me pedir, né? Brina, dá um curso sobre Santa Edelgarda, que não sei o que tal. Eu falei, gente, o que eu entendi da naturopatia e de Santa Edelgarda é algo tão diferente daquilo que as pessoas vêm aplicando, porque ela não é algo que dá para ser feito assim de cursos, porque é algo integrativo, é individual, cada ser humano é singular, é um olhar terapêutico, é um olhar individual por cada pessoa. E outra coisa, não adianta colocar os elementos de Santa Edelgarda, que foi lá da Idade Média, que foi de uma Europa, que tinha um clima, que tinha que tinha um biorritmo, né? E tinha um microcosmo ali, né? Muito diferente do que nós temos hoje, e principalmente para nós aqui. Né? Então, por quê? Porque produtos sazonais. Então, o que faz bem ao homem é o que cresce ao redor do homem. Essas eram umas frases dela. Então, o que adianta eu sair correndo atrás do trigo espelta, pagar R$ 40 no quilo de trigo espelta para trazer para cá? Será que Deus ele trouxe a cura pela natureza apenas para quem tem posses? Apenas para quem é rico, para quem pode comprar os cremes caros que são feitos na Europa, os elixir de planta tal? Não. O que Santa Edelgarda está ensinando, e ela deu aquela receita para aquela época, que era o mundo dela, as pessoas dela, é algo que nós precisamos olhar além, ampliar e trazer para a nossa realidade atual. Quais são as pedras da nossa realidade atual? Quais são as ervas que crescem em torno de nós? Quais são os problemas do mundo moderno que eram diferentes dos problemas do tempo de Santa Edelgarda? Qual que é a virtude, a força, a natureza de cada coisa que traz em si a essência, e essa essência eu posso aplicar para mim agora, para minha realidade, né? Então é muito diferente de você apenas pegar ali uma receita, alguma coisa do momento e não entender, né? Não entender exatamente aquilo que se é necessário para nós nesse momento, tá? E ela também falava já numa linguagem sobre um equilíbrio ácido básico, né? Então, que a gente tivesse uma alimentação que fosse 70% a 80% mais alcalina e menos alimentos ácidos, né? É diferente de umas terapias que a gente vê por aí no sangue, né, gente? Que isso não tem comprovação científica. E até fisiologicamente falando, eu acho um pouco difícil, mas quando a gente diz aqui que Santa Edelgarda fala desse equilíbrio ácido básico, de a gente procurar, por exemplo, os alimentos ali da natureza, que eles são mais alcalinos. Para quê? Para desenvolver no nosso organismo este equilíbrio também magnético, né? Um equilíbrio dentro de nós, porque para cada funcionalidade do nosso corpo, né? Então, dentro disso a gente pode modernizar e entender o quê? Aí eu estou modernizando, como eu falei, porque não adianta eu querer pegar os ensinamentos de Santa Edelgarda e aplicar lá para a Idade Média, mas trazer para cá. O que a gente vê hoje que são alimentos que são muito ácidos?
embutidos, industrializados, refrigerantes, né? São coisas que são muito ácidas e por serem ácidas vão trazer esse desequilíbrio do nosso organismo e vai ser um terreno propício para o desenvolvimento de fungos, de bactérias e de parasitas que não são interessantes para nós, né? Então, procurar os alimentos assim conforme as suas virtudes, conforme a sua natureza, para que o nosso relacionamento com a nossa comida, com a nossa alimentação, seja um relacionamento de fortalecimento e de cura, de nutrição, e não apenas ali de um prazer desordenado que a própria indústria farmacêutica tenta nos colocar e nos incutir no dia de hoje, né? Santa Edelgarda também ela ensinava sobre o jejum como um fim terapêutico, né? Ela como católica, ela observava todos os mandamentos da igreja, só que ela entendia que aquilo era mais apenas do que um preceito ou algo para ser realizado. Ela entendia que a igreja como mãe, ela tinha um direcionamento e dentro desse direcionamento tinha um porquê. Como uma mãe que está cuidando de uma criança, né? Que vai e fala assim para a criança, não, você não vai comer doce agora. A criança não entende o porquê, mas por quê? Mas a mãe entende o porquê, a mãe sabe. Ó, toma esse remédio aqui, mas esse remédio é ruim, eu não quero. Tá, mas a criança não entende, mas a mãe entende que aquilo é para a cura. Né? Então ela tinha esse olhar sobre os preceitos da igreja, sobre os pecados capitais, sobre as virtudes e sobre, por exemplo, o jejum. O jejum ela entendia como um processo terapêutico. Ela entendia que mesmo lá na Idade Média, onde a gente não tinha tantas coisas industrializadas, onde a gente não tinha tantas coisas ruins, o nosso fígado constantemente também precisava estar fazendo detox, principalmente das emoções, né? Porque uma das funções do nosso fígado não é só metabolizar as drogas, os fármacos, ou a bebida tal. Ele metaboliza emoções também, né? Então ela entendia que semanalmente nós precisaremos viver esse processo de detox, de purificação, e esse jejum ele era importante para isso. Então o jejum era terapêutico. E às vezes, quando a pessoa estava doente, ela associava esse jejum, um jejum até mais prolongado, um jejum de 7 dias, um jejum de 3 dias, que não é um jejum de abstinência total de comida, mas é um jejum com alguns elementos que traria a cura segundo a necessidade de cada um, né? E lembrando que Santa Edelgarda, então, ela olha o ser humano como um ser integral. Então, a desordem, a enfermidade não está apenas no físico. Se alguém procurava ela, por exemplo, para falar que estava brigado com o marido, saía de lá com a receitinha de um chá, com a receitinha de uma prática de virtude para exercer e com um tipo de oração, né? Então, porque tudo toda desordem era vista ali como desequilíbrio, né? E como um tipo de doença. E ela dizia também, já naquela época, né, que então os jejuns ali como detox e monodietas, né, e ela dizia naquela época da importância da gente cuidar do nosso intestino, né, então ela entendia o intestino como um órgão muito importante. Para Santa Edelgarda, no intestino estava a sede de todo o discernimento do ser humano, né, então todo o discernimento dele passava pelo intestino. Então, ela falava sobre essa importância de facilitar. Então, ela sempre indicava as carnes de mais fácil digestão, alimentos sempre cozidos, a maioria das vezes quente, pouco frio, né? E os frios, as pessoas mais saudáveis. Alimentação, como eu falei para vocês, mais alcalina, né, com equilíbrio do pH do organismo, os alimentos segundo as estações e os alimentos também feitos na hora, né, a importância da energia do Vereditas no alimento que é feito na hora também, né. Santa Edelgarda, ela trazia alguns alimentos, né, que ela chamava dos alimentos da alegria, que a gente pode trazer para a nossa realidade também, né? Então ela trazia isso apenas para uma fonte de conhecimento para vocês, que é o espelta, aveia, o grão de bico, o feijão, o funcho, o pincilho, noz moscada, as bebidas vegetais, né? O leite de amêndoas, né? Hoje para nós o leite de coco, o leite de aveia, as castanhas e a galanga. Em outro momento eu vou explicar para vocês depois como que funciona o jejum edelgardiano, senão a nossa aula vai ficar muito grande, né? Mas praticamente ele pode ser uma vez por semana em todas as sextas-feiras, conforme prescreve a igreja.
ou de 2 a 7 vezes na semana, dependendo da enfermidade ou dependendo da ocasião do que a pessoa precisa tratar, tá bom? E apenas em alguns tipos de vícios que ela não indicava a prática do jejum. E aí eu já falei para vocês, né, de não comer nada que seja muito estimulante, né? Nos dias de jejum, a própria igreja ela já coloca carne, e muitas pessoas acham que a carne tem significados alheios, né? Mas o objetivo de se tirar a carne é porque a carne ela é uma fonte de proteína e ela sustenta bastante, mas é para trazer uma parcimônia ao nosso organismo, para tirar os estímulos do nosso organismo, e tirando esses estímulos como a carne causa, né? Nós conseguimos de uma forma mais eficaz, então, permitir o nosso organismo desenvolver esse processo de detox, igual nós aqui no nosso grupo, né, que estamos vivendo esse período aí de detox, depois da desparasitação e assim por diante. A gente com parcimônia, com moderação, no período do detox, é permitido as carnes, né, alguns tipos de comida e assim por diante. Mas vai chegar os dias específicos onde naquele dia se retira tudo. Para quê? Para favorecer, para potencializar essa cura que nós estamos buscando e essa ordem, né? E ela dizia também que limpar o organismo e conectar com o corpo e com Deus, né? Então, assim, um dos objetivos do jejum de toda semana é limpar o nosso organismo e também nos conectar com o nosso corpo, sentindo, né, o nosso corpo quando ele sente uma dor de cabeça quando falta tal coisa, qual que é uma desordem em mim, como que o meu corpo reage diante de tal situação, e com isso também nos conectar com Deus, né? Porque quando nós nos conectamos conosco mesmo, nós também nos conectamos com Deus, tá bom? O cuidado com o corpo. Já está ficando alta aqui, já bastante tempo de aula, mas vamos lá. Aquele que não se serve de seus pés fica exposto à doença e à preguiça intelectual. Olha, né? Que frase assim de Santa Edelgarda é importante para nós nos tempos de hoje, principalmente quando a gente fica com preguiça de fazer exercício, né? Aquele que não se serve de seus pés fica exposto à doença e à preguiça intelectual. Então, uma das coisas que Santa Edelgarda explicava era dormir bem, respeitando o ciclo circadiano, ou seja, o nosso biorritmo. Deus, ele criou as coisas por uma ordem, um luzeiro para presidir o dia, um luzeiro para presidir a noite. Nós temos que dormir cedo e acordar cedo. Não é só porque a Ayurveda está falando isso. Santa Edelgarda já falava isso, já dizia dessa importância. É o ritmo da roça. Foi assim que Deus nos criou. Então hoje essas tecnologias, a gente fica na televisão, que fica com o celular até tarde da noite, nós estamos perdendo o melhor momento de processo de purificação, né? Todos os dias, quando a gente faz aquela oração das completas, né? Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, que nossa mente vigie com Cristo e o nosso corpo repouse em sua paz. Então, à noite é o momento onde o nosso organismo, as nossas mitocôndrias, as nossas células, os nossos hormônios, as nossas glândulas vão liberando os hormônios para realizar esse processo em nós de morrer e renascer. Né? E para que renasçam novas células, é importante que a gente então respeite esse biorritmo, respeite tudo isso. Sempre que possível, dormir cedo. Né? Dormir cedo é dormir antes das 10 e acordar cedo. Né? Se manter em estado de graça. Né? É fundamental. Santa Edelgarda ela diz uma frase muito importante, que os poderes da natureza, que as curas da natureza, só exercem poder e cura no ser humano se ele está em estado de graça. Então a gente manter a confissão em dia, manter assim a nossa vigilância, olhar a nossa alma, né, ver os nossos pecados e se manter em estado de graça. Ela dá também explicações sobre os sonhos, como sonhos proféticos, né? Fala sobre ordenar os sentidos, sobre práticas de atividade física em contato com a natureza, né? Como contemplar o verde, tomar sol, coisas que hoje a gente está ouvindo falar muito, né? Que é o grounding, né? Que ela dizia que existia 2 forças fundamentais para nos equilibrar, uma que vem do céu
e outra que vem da terra. Hoje a gente entende que é a vitamina D, né, que é um hormônio que a gente toma pela pele ali através do sol e que vem do céu. E da terra o aterramento, né? É o grounding, que a gente fala, que é equilibrar as nossas energias, aterrando as nossas energias negativas. E a gente vê que a gente tem muito isso hoje. Por quê? Por causa de chinelos emborrachados, por causa de roupa sintética. Às vezes vai abrir a porta do carro, leva um choque, né? As crianças vão escorregar lá no balancinho, quando elas estão de crocs, com aqueles tênis assim, tudo de borracha, encosta nela, leva choque. Então, a importância da gente ter o pé no chão para aterrar, para jogar para a terra aquela energia que não nos faz bem. Lembrando mais uma vez, eu estou falando de química, de física, de biofísica. É esse tipo de energia, esse campo magnético que nos envolve. Não tem nada a ver com a áurea, com as coisas ocultas, né, da nova era. Mas que é real, né? Que basta a gente estudar, que a gente vai ver que existe em nós, seres humanos, esse tipo de energia e que é necessária para estarmos vivos, né? Então, dentro desse ritmo, depois eu posso até passar para vocês o PDF, né, desse meu estudo aqui, né? Mas assim, a gente precisa então dormir bem, respeitando o nosso ciclo circadiano, né? E não só os ciclos circadianos, como os ciclos anuais também, né? Ou seja, as estações. Todo mundo é cíclico, como eu falei para vocês, né? Nós, mulheres, somos cíclicas. Então, tudo isso, se a gente faz isso, faz, por exemplo, atividades de manhã e acorda cedo, vai diminuir a nossa ansiedade, vai nos fazer dormir melhor à noite, vai aumentar a nossa atenção e depois o nosso organismo também ele consegue produzir as enzimas necessárias para receber o alimento, né? O alimento que nós precisamos para iniciar aquela manhã, para fazer aquele jejum. Então, o nosso organismo ele já fica preparado. E à noite, o nosso organismo, né, quando a luz do sol ela começa a bater, diminuir, o nosso organismo ele já entende, ele já capta, nossa pele é cheia de sensores, né? Ela já capta essa diminuição e começa a produzir a serotonina para depois se transformar em melatonina e produzir o cortisol, que vai fazer o que conosco na noite? Né? O rejuvenescimento, a alteração do nosso sistema imunológico, e tudo isso é onde vamos processar as vitaminas C, D, B6, zinco, triptofano e tantas as outras coisas que nós fomos consumindo durante o dia e que é para nos ajudar aí no nosso processo. Cada hora do nosso corpo tem um processo, né? Então, logo ali depois da meia-noite, que é onde o nosso sono ele tem que estar profundo, né? A gente tem que entrar naquele sono profundo, é o horário que o nosso fígado começa a atuar. Então, o nosso fígado começa a desenvolver todo o processo dele, né? Horários antes é o coração ele que está trabalhando com o sangue circulando, mandando para todo o nosso corpo, para mandar todas as informações, e depois isso passa para o fígado, que ele está trabalhando, tirando as impurezas e organizando tudo para jogar para fora, e aí depois das 6 da tarde em diante, a gente vem aí o tempo do intestino, que é o momento de absorver aquilo que a gente precisa e excretar aquilo que não nos é necessário, tá bom? E a gente tem bastante coisa, né, dos rituais matinais, que é o que eu queria que vocês observassem, é que Santa Edelgarda ela falava assim que a gente acordar, como que deve ser a nossa rotina? Nós acordamos, abrimos os nossos olhos, que nós possamos fazer uma higiene bucal, né? Então ela dizia assim, nós colocamos um pouco de água fria na boca, esperamos um pouco e cuspimos. Eu costumo fazer isso por 3 vezes. E eu raspo a língua também, porque hoje a gente tem na naturopatia esse complemento de raspar a língua, né? E raspa a língua. Raspando a língua, a gente também tira bastante partes de bactérias que ficam nessa borra da língua, para que não volte para o fígado, não volte a intoxicação, né? Então, é isso que ela falava, você faz isso, aí você lava bem o rosto. Gente, pode parecer idiota, né, falar tudo isso, que seria uma coisa natural, mas quantas pessoas acordam e elas deixam para fazer isso depois, ou nem lavam o rosto, né? Não lava o rosto.
Isso é fato, já várias pessoas que eu já conversei. Então ela falava para clarear, tudo isso você fazer em Deus, lavar os olhos, lavar o rosto, colocar um pouco de água, cuspir essa água para fora. Aí você respira e olha para fora. Olha para alguma coisa verde ou olha para o céu, né? Para você ter contato com o Veriditas, né? E aí, quem é possível, faça uma caminhada pela manhã perto da natureza. Quem não consegue, né? Mas que tenha esse contato com os pés no chão, tocando um verde, olhando para o céu e agradeça e vá fazer as suas orações, né? Com uma prática de respiração, né? Respirando e soltando. Não tô falando de ter uma vida aí de rico, né? De yoga, de você ficar a manhã inteira. Eu tô falando de uma coisa que você vai ganhar, não vou nem dizer perder 15 minutos, que você vai ganhar 15 minutos do seu dia praticando isso, né? Aí ela dava algumas dicas, que você poderia tomar, né, o chá. Então, antes de tomar café ou qualquer coisa, você toma um chazinho, né, em de jejum. Ela indicava, por exemplo, o chá de funcho para as mulheres, para que, principalmente se estivesse no período de melancolia, de maus humores, TPM, essas coisas assim, né, um dia de muito estresse, mastigava as sementinhas do funcho, tomava essa xícara de funcho e depois ali vai fazer as suas vai fazer o seu de jejum completo, comer alguma coisa, né? Sempre associando primeiramente ali a gente pega a proteína, né? E pode associar o carboidrato com a proteína e depois o carboidrato da proteína e as gorduras, mas a proteína, a fruta é sempre o carboidrato e a fruta é sempre por último. Mas primeiro vivendo esse processo, assim, essa ordem, né? Da gente comer as coisas para que o nosso organismo vai recebendo tudo. E nós estamos nesse período ali fazendo a dieta do glúten, como todos estão falando, né, pedindo dicas, mas aí depois a gente passa as receitas, né, de tantas coisas que podem ser feitas, porque hoje a gente acha que é impossível, porque a gente tem um hábito, né, e um hábito que é um mau hábito, tá bom? E aí, assim, junto com isso, né, é a nossa meditação e a nossa oração, tá? E para dormir, Santa Idelgarda ela falava sobre a ceia de 2 a 3 horas antes do sono. Então, tipo assim, aquilo que a gente fosse comer tinha que ser de 2 a 3 horas antes. Ela indicava um banho quente e relaxante e evitar qualquer tipo de estímulos visuais, né? E aí hoje a gente trazendo para o mundo moderno é o quê? Já desliga as luzes, deixa só as luzinhas mais amarelas durante a noite, né? A não ser que você precise estudar, precisa fazer alguma coisa que é extra ali, né? Mas no dia a dia, na rotina, para as crianças, e aí já desliga a TV, não liga a TV, não mexe com o celular, deixa o celular para fora, vai fazer um momento de leitura, já vai começando a baixar para quê? Para que as suas glândulas já mandem as informações corretas ali para o seu organismo e mandando essas informações corretas para o seu organismo, já vai produzindo os hormônios que são necessários para te acalmar, para te colocar nesse estado onde você precisa ter a dormência. Para que Deus tirasse Eva de Adão, Deus colocou Adão no estado de dormência. É o estado de dormência que nós precisamos nos colocar para que Deus nos dê o repouso e Ele possa fazer toda a obra de reconstituição de nós e retirar em nós aquilo que Ele precisa para que nós cumpramos a nossa missão no dia seguinte, tá bom? Santa Idelgarda, ela fala também dos humores. Eu não vou ter tempo para falar isso para vocês, né? Mas uma santa ali medieval, aquilo que hoje está em alta sobre melancólico, colérico, sanguíneo, fleumático, já fazia parte dos estudos de Santa Idelgarda e ela trazia esses 4 elementos de temperamentos de Hipócrates também e falava que eles eram muitas vezes a causa dos humores que geravam doenças, né? Não teremos tempo de falar sobre isso, mas a gente pode depois, vocês desejando, dar uma continuidade. Falava também sobre o mundo mineral. Isso é o que mais pega na questão de nova era, da gnose, né? Mas já existem comprovações científicas, né? De cada tipo, a gente vai, por exemplo, lá no circuito das águas, tem uma água que tem radiação tal, que ela é terapêutica para isso, que ela ajuda para aquilo outro. É o
mesmo sistema das pedras, gente, né? Então, são pedras que possuem virtudes, propriedades que não são místicas, né? Que não são ocultistas, mas são propriedades da própria natureza e que pode nos ajudar. E também no mundo espiritual, como ela cita, né? E só para a gente encerrar, sobre as virtudes e os vícios, né? Como eu disse para vocês, Santa Edelgarda, ela teve a visão das virtudes e dos vícios que conversaram com ela. E ela catalogou 35 tipos de virtudes e os seus vícios opostos. E ela entendia que qualquer tipo de enfermidade poderia estar relacionado a um desequilíbrio aí nessa parte das virtudes e dos vícios. Existe um estudo hoje, eu não completei esse estudo, mas que foi lá da Casa de Santa Edelgarda da Espanha, que eu estudei Santa Edelgarda, onde tem um médico que ele já estava fazendo uma analogia pelas costelas, né, assim, do ser humano, associando as virtudes. Então já existem estudos mais avançados que trabalham sobre isso para fazer um diagnóstico, né, de que tipo de virtude nós estaríamos tendo em falta em nós. Hoje, na época de Santa Edelgarda, além do dom de ciência que ela tinha, né, é muito a nossa própria análise, a gente analisar como está o nosso coração, como que está a nossa vida, como que está o nosso interior, e assim descobrir qual que é a virtude falha em nós, e através dessa virtude, então, trabalhar para combater o vício, né, que impede essa virtude de crescer em nós. Amém? Espero ter ajudado vocês a conhecerem um pouquinho mais de Santa Edelgarda de Bingen, essa santa tão maravilhosa. Existe ainda uma infinidade de coisas para se dizer sobre ela, mas a gente tem pouco tempo ali também, né? Nós estaremos nesse nosso processo aqui, eu vou passar algumas receitas para vocês. Logo na semana que vem, nós poderemos... E é assim, né? Nós estamos fazendo detox com chá, com esses processos mais próximos, mais sazonais ali para nós, mas a gente entra com as coisas de Santa Edelgarda como dica e principalmente da parte espiritual como oração, então não precisem se preocupar. Nesse primeira parte de detox a gente vai entrar com vinho de lavanda, depois na outra fase a gente vai entrar com os elixir de desparasitação de Santa Edelgarda, mesmo as plantas que ela indicava, né, como o absinto e assim por diante, e na outra fase, quando a gente estiver passando para a parte do intestino, nós vamos entrar com o electuário de pera e outras dicas para vocês, tá bom? Que a Santíssima Virgem Maria, né, nos ajude nessa caminhada, porque exigirá de nós uma disciplina. Colocar a vida em ordem não é fácil, querer nos ordenar diante dos nossos vícios não é fácil, mas é um caminho que nós conseguiremos, né, segurando nas mãos da Virgem Maria, com a intercessão de Santa Edelgarda de Bingen e a intercessão de São Rafael. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.